a gente começa a se posicionar com a intenção de estar presente, né, nesse momento. E aí a gente junto pode levar o nosso pensamento a esse nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria e toda essa espiritualidade amiga que sempre está conosco, que sempre nos auxilia, nos fortalecendo, nos orientando. E que nesse momento nossos corações estejam abertos, nossas mentes estejam serenas, para que a gente possa aproveitar esses minutos numa reflexão conjunta em que todos possam tirar bom proveito de tudo aquilo que for trazido. Então, agradecemos a esse nosso bom Pai, ao nosso Mestre Jesus, a Mãe Maria e a toda a espiritualidade por essa oportunidade que temos mais uma vez de juntos estarmos aqui. E aqui, mais uma vez agradecendo, que assim seja. Boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. A gente hoje vai conversar sobre um tema que parece ser polêmico, mas eu acho que quando a gente resolve estudar alguma coisa, é para que a gente busque a simplicidade, um entendimento mais claro, que a gente consiga trazer algo que nos facilite a compreensão e que a gente possa, com esse entendimento, não só utilizá-lo para nós mesmos, mas para todos aqueles que ao nosso redor, porventura, venham a necessitar de uma orientação relacionada a esse tema. Quando a gente pensa em buscar as explicações e os temas propostos aqui com essa visão espírita, é sempre com esse intuito de simplificar, de trazer uma compreensão de um modo mais prático, de um modo mais simples, né? Então, nós hoje vamos conversar sobre concepção. Na verdade, a gente vai conversar sobre contracepção. Mas se a gente sabe o que é concepção, a gente já vai entender o que é contracepção, lógico, né? Então, se concepção seria a nossa ação de estarmos gerando de forma a dar vida a outro ser, a contracepção diz respeito ao ato de evitar que essa concepção ocorra. Seria mais relacionado, no caso, com o evitar ou impedir uma gravidez indesejada. Bem, todos nós sabemos que, pelo que já foi trazido pela espiritualidade, que a reencarnação é um assunto de grande importância, principalmente para todos aqueles que necessitam reencarnar e que para reencarnarem precisam que seus pais assim concedam essa oportunidade a eles. Isso porque a gente sabe que a Terra, o planeta Terra, está num momento de grande transformação e que existem muitos espíritos aguardando a sua oportunidade de reencarnar. Então, a gente já tem essa importância de estarmos possibilitando, facilitando a esses nossos amigos espirituais, a esses nossos irmãos, essa oportunidade de aprendizado, de crescimento, de evolução. Então, o nosso papel seria desse facilitador. Mas a gente também sabe, dentro dos aprendizados e os entendimentos trazidos pela doutrina, que todos nós temos o nosso livre arbítrio, não é? E aí,
a questão de estarmos escolhendo o melhor momento, de estarmos concebendo filhos, requer de nós uma análise bem mais profunda do que não só a de querer ou não querer ser pai, poder ou não poder ser. E aí eu não estou trazendo nada com caráter de julgamento, é só mesmo para que a gente raciocine. Por quê? Sabendo da importância do reencarne, a gente podendo auxiliar outros irmãos a terem essa oportunidade, é lógico que isso é muito bom. Mas a gente também sabe que antes da gente encarnar, a gente estar aqui reencarnando, a gente também passou por um planejamento familiar, um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório, algumas questões elas foram bem definidas, outras nem tanto. Então, se eu, porventura, tenho no meu planejamento reencarnatório uma proposta de estar vindo nessa nova oportunidade e ser um, aquele que vai gerar, aquele que vai possibilitar a vinda de outros irmãos, aqueles com os quais eu tenho algumas questões a serem ajustadas, o fato de eu decidir abrindo mão não, utilizando o meu livre-arbítrio e desejando não mais concebê-los, requer de mim um olhar mais atencioso, um olhar mais caridoso. Aí a gente fala assim, poxa, mas eu não sei, eu não lembro do meu planejamento. Eu não sei que o meu planejamento reencarnatório tinha, se eu tinha que ter um, dois, três filhos, se isso era opcional ou não. Mas o que eu estou trazendo é só esse olhar para que a gente, ao pensar em métodos contraceptivos, a gente tenha como argumentos algo que realmente sustentem essa nossa escolha. Porque quando Kardec escreveu, acho que é melhor falar até antes, né? Porque pelo que eu pesquisei, a Bíblia não tem nenhuma menção bem clara dizendo que ela é contra métodos contraceptivos. Não existe, pelo menos eu não encontrei nenhuma fonte que dissesse isso. Assim como as obras de Kardec também não citam em nenhum lugar que o espiritismo é contra métodos anticonceptivos. Só que, desde que a humanidade, vamos colocar dessa forma, tomou mais contato com esse facilitador, aí eu não sei nem se eu estou falando de uma forma certa, gente, mas vamos dizer assim, os anticoncepcionais, eles surgiram assim com uma maior evidência dos anos 60 para cá, né? Então, a partir daí, para a mulher principalmente, isso foi um enorme avanço. Por quê? Porque ela se sentiu liberta, liberta na sua sexualidade, sem que com isso ela deixasse de poder ser livre para outros campos da vida, né? Então, ela tinha antigamente, né, antes desses anticoncepcionais, é lógico que sempre existiram métodos para evitar uma gravidez indesejada, mas eram métodos assim bem precários e de alto risco. Hoje, os anticoncepcionais, eles continuam a oferecer perigo para a saúde, principalmente da mulher.
mas eles já são muito mais bem elaborados e são de vários tipos. Aí eu não estou aqui para ficar falando, né? Ah, tem o anticoncepcional que é injetável, tem o adesivo, tem o de barreira, tem isso, tem aquilo. Tem um cabedal enorme de opções, tem muitas opções. Mas não é essa a questão, porque tudo isso, quem estiver decidido ou já fez a sua escolha de fazer uso de um anticoncepcional, vai procurar com certeza um profissional da área que o instrua, que o auxilie a utilizar aquele que melhor se adeque às suas questões, né? Até para não comprometer a sua saúde. Então, a questão agora não é analisar qual é o melhor anticoncepcional ou esse método contraceptivo. É entender quais os cuidados que a gente precisa ter ao olhar para isso. Porque, como eu disse, não existe uma proibição. Aliás, o Espiritismo não proíbe nada. Ele busca sempre trazer uma orientação, ele busca trazer um esclarecimento, porque, de modo algum, nós somos tolhidos na nossa livre escolha. Mas, se existe algo que poderíamos dizer que vai contra os ensinamentos, não só do Espiritismo, não só do cristianismo, mas talvez assim de um modo bem genérico, é o ato de nós sermos os causadores da morte de um ser, ok? Então, se tem alguma questão que a gente precisa olhar com muito cuidado, é se esses métodos contraceptivos, eles não são abortivos. Porque o aborto, sim, o aborto não só é crime perante a lei humana, né? Mas contra as leis divinas. E aí, existem várias questões que a gente precisa analisar, porque quando a gente está falando de evitar uma gravidez, não é só esse fato. A gente precisa olhar todo esse contexto. Então, por exemplo, quando eu evito uma gravidez, uma concepção, que lei eu poderia estar desrespeitando, por exemplo, não é? Porque a gente conhece as leis naturais e a gente sabe que existe a lei da reprodução. E aí, será que quando eu deixo de dar a oportunidade de ser o gerador de uma vida, da vinda de um novo espírito à Terra, com uma proposta de crescimento, de evolução, eu estou contrariando a lei de reprodução? Porque, se a gente parar para pensar, dentre acho que todas as questões que foram trazidas de proposta do Criador para com o homem, para com a humanidade, foi que ele deveria crescer e se multiplicar. Vocês lembram disso? A Bíblia traz isso, né? E aí fala, poxa, eu não quero ter filhos. Mas se a gente olhar para a humanidade hoje, nós acho que conseguimos, pelo menos nesse quesito, obedecer o Criador. Crescemos não só em quantidade de habitantes no planeta, mas crescemos também em progresso evolutivo.
no quesito ciência, conhecimento, e multiplicai-vos, a gente poderia deixar mesmo pela questão dos índices de população, que hoje a gente sabe que estão bem altos. Mas, levando em conta que eu posso ser aquele que contribui com outros, será que o fato de eu vivenciar a minha existência e não querer ou não me acreditar capaz de ser um bom pai ou uma boa mãe, eu estou indo contra essa lei? Nessa hora que é bom quando a gente pergunta, né, e a resposta chega e a gente argumenta, né? Mas vamos dizer que todo mundo aí tivesse dito assim, não, não tem nada a ver. Aí a gente pode pegar alguns exemplos, né? E a gente pode pegar até o próprio exemplo de Kardec. Será que a existência de Kardec ela foi menos importante, menos relevante porque Kardec não gerou filhos? Será? Então, eu já vi a mãozinha, vou te dar a vez agora, Bruno. Então, é um caso para a gente pensar, né? Porque assim como a gente deveria contribuir com a lei de reprodução, não podemos simplificar tanto, achando que essa lei diz respeito apenas a termos herdeiros, né? Diga, Bruno. Tem uma pergunta aqui. Pode fazer. O que eu penso em relação à contracepção é que ela só funciona quando tem que funcionar, pois muitas já engravidaram, não só através do comprimido, mas de vários outros métodos. E outros fazem de tudo para engravidar e não conseguem. É equivocado pensar assim? Que ela só funciona quando tem que funcionar, né? Eu não diria que ela só funciona quando ela tem que funcionar, eu diria que é o contrário. Ela não funciona quando ela não deve funcionar, sabe? Então, eu acredito assim, quando existe um compromisso maior, aí você toma determinados cuidados para que essa gestação não venha a ocorrer e ainda assim acontece dela acontecer, não é? Eu acho que todos vocês devem conhecer casos de pessoas que tomaram anticoncepcional direitinho e engravidaram, chegaram a fazer até um processo mais invasivo, né, de cirúrgico, e ainda assim engravidaram. Por quê? Porque a providência divina é tão sábia que ela sabe o momento certo da coisa. Então, se eu tomo todos os cuidados porque eu não quero engravidar, porque, por exemplo, eu não quero, eu enquanto mulher, eu não quero mudar o meu corpo físico, eu não quero ter impedimentos para levar uma vida mais liberta, com um foco na possibilidade de eu me realizar nos meus prazeres, nos meus desejos, em tudo aquilo que eu acredito que a matéria possa estar me ofertando e talvez a presença de um filho me tiraria essa liberdade. Então, a questão de se pensar em contracepção, se é certo, se é errado, ou alguns dizem ser até pecado, tudo vai do motivo, da intenção. Como é que eu posso dizer que alguém pode ser punido por tomar anticoncepcional quando para sua saúde esse anticoncepcional ele é recomendado? Porque muitas vezes esse aumento hormonal é necessário para a saúde de determinadas pessoas. E aí elas vão se utilizar desse
medicamento, né, para que elas possam estar normalizando o seu organismo como um todo. Então, a questão que a gente precisa olhar é o que que me move? Porque se eu tenho, dentro do meu planejamento reencarnatório, consciência, responsabilidade, eu posso sim ter o meu planejamento familiar. E dentro desse meu planejamento familiar, eu decidi qual o melhor momento de ter ou não ter filhos. E não tem problema nenhum, desde que a minha proposta seja de eu estar realizando algo que vai além disso. Porque tem muitas pessoas que não chegam a ter filhos e que realizam um trabalho muito maior, de estar cuidando até de crianças, muitas vezes, né? E é um trabalho muito, como é que eu poderia dizer? Relevante, né? Então, a questão não é o método que você vai escolher, é o porquê que você está escolhendo não ter filhos. Então, é uma questão de você analisar os seus pensamentos, a sua conduta, a sua moralidade e tudo aquilo que o Espiritismo traz que tem a ver com o nosso crescimento evolutivo, que tem a ver com esse progresso que todos nós almejamos alcançar, que vai muito além da matéria, né? Então, eu posso, muitas vezes, desejar ter filho e não ter, ou não desejar e tê-los. Mas o que me vai mover numa situação como qualquer uma dessas? Como que eu vou lidar com isso? Então, a questão não é o tipo de preservativo que eu estou utilizando, mas, de qualquer forma, eu preciso estar sempre muito bem informado, porque se eu não estou atento, eu não sei que, por exemplo, determinado tipo ou método de anticonceptivo, ele é abortivo. E essa não é a minha intenção. Mas por desconhecimento, eu não sei que aquilo que eu estou fazendo vai trazer sofrimento, dor, não só para mim, mas principalmente para aquele que tinha uma expectativa, uma proposta reencarnatória e que deixa de tê-la porque eu, por falta de conhecimento, por negligência minha, utilizei um método que findou essa fecundação, né? Porque isso a gente precisa acreditar e buscar compreender que o Espiritismo fala, né, que alguns métodos são abortivos porque eles acontecem depois do ato sexual, onde já existiu a fecundação. E a partir da fecundação, quando existe o encontro do espermatozoide com o óvulo, a partir dali, o espírito já está vinculado àquele ser que está sendo gerado. Ele já está vinculado àquele embrião que está se formando. Então, se eu utilizo um método, tipo a pílula do dia seguinte, eu já estou cometendo um aborto, porque eu já estou ocasionando a morte daquele ser que já está em formação. Então, outros métodos que impedem essa fecundação, eles não são condenáveis. A questão é eu estar agindo contra a, a lei maior, que é o direito que todos têm à vida, não é? Diga, Bruno. Outra pergunta. Penso também que o planeta seria o caos se houvesse tantos nascimentos. Alimentação, moradia, emprego,
Antigamente não havia o método e as mulheres tinham muitos filhos, mas o planeta precisava ser povoado. Mas agora, com a ciência permitida pelo pai, os contraceptivos surgiram para esse controle populacional. Pode ser isso também? Tudo tem um porquê, né? Mas a gente não pode achar que o caos aconteceria sem que a espiritualidade maior não interviesse, assim, intervisse, né? Mais ou menos isso. Sem que elas não, sem que a espiritualidade maior não estivesse ali ajustando as coisas, né? Isso é um fato. A gente pode achar que a gente está no controle de tudo, mas tem determinadas coisas que a espiritualidade maior, e aí eu falo já de aqueles que estão no comando, né, do planeta, eles não deixariam que isso acontecesse. Assim como existem espécies animais e vegetais que estão em extinção, para que a, exista um equilíbrio na natureza, também nós estamos passando por processos de renovação, de evolução. Se nós fôssemos pensar há sei lá quantos milênios atrás, nós somos uma raça já diferenciada daqueles primeiros homens na Idade da Pedra que foram sendo remodelados, certo? Então, existe todo um acompanhamento da espiritualidade nesse contexto, do equilíbrio da natureza e tudo mais. Se nós hoje decidíssemos, né, de comum acordo, que deixaríamos que todas as fecundações fossem concluídas, vamos dizer assim, não quer dizer que a gente tornaria esse planeta um caos, porque tudo tem sempre um olhar e um cuidado dessa espiritualidade maior. O que a gente precisa também olhar com muita atenção é que existem questões que fazem com que o homem se perca. E o homem que hoje ainda se encontra muito materializado, então ele enxerga as coisas como muito, de uma forma muito tempestiva, muito, como é que a gente diz isso? Que palavra que é? Bom, o que que eu quero dizer? As pessoas que estão ainda muito apegadas à matéria e que não vislumbram um pós-matéria, uma vida espiritual, talvez elas estejam trazendo uma utilidade para todos esses métodos contraceptivos de forma um tanto quanto errônea. Por quê? Ah, eu quero poder ter todos os relacionamentos que eu quiser, a hora que eu quiser, com quem eu quiser, sem me preocupar, sem ter que me responsabilizar por uma gravidez que eu não desejo, que eu não espero ter que assumir. Então, esse olhar é um olhar que causa uma certa rejeição, vamos dizer assim, de tudo aquilo que a ciência pode estar promovendo de melhor, mesmo não sendo ainda tão adequado, mas também a gente pode olhar a questão de se evitar possíveis abortos, não é? Então, se eu, por exemplo, eu decidi que eu quero ter a minha liberdade sexual e eu não quero esse comprometimento, e aí eu não vou estar proporcionando de uma forma bem direta ou indireta, que essa gravidez venha a ocorrer e
de certa forma, vou estar evitando esses abortos. Tem um lado bom? Sim, tem um lado bom. Mas o que seria melhor? Eu ter consciência de que o ato sexual, ele é uma bênção. Ele traz uma vitalidade para o ser humano que é necessária para ele. Então, com o amadurecimento, com a tomada de consciência, nós podemos começar a olhar para isso com muito mais cuidado, né? Então, se eu tenho desejo de estar me relacionando, fazendo uso da minha sexualidade, que eu faça isso com cuidados, com respeito pelo outro, por mim e me responsabilizando pelas consequências advindas desses atos. Então, o nosso olhar, ele precisa ser um pouquinho mais cuidadoso. Eu acho que não cabe julgamento, né? Porque cada um está no seu momento evolutivo e toma suas decisões mediante o entendimento que possui, mas já está no momento de nós estarmos mais conscientes dessas responsabilidades, até por entendermos, nós, enquanto espíritas, né, que sabemos dos compromissos assumidos, que sabemos que nós vamos responder pelas nossas ações e que a nossa vida ela não se encerra aqui na materialidade e que tudo aquilo que eu estiver promovendo aqui, eu vou estar colhendo esses resultados ainda no plano espiritual, não é? Então, tudo isso é questão de estarmos buscando essa clareza. Fala, Bruno. O que pode falar a respeito do método da contracepção utilizado pelos homens, a vasectomia? Então, é um método cirúrgico que é bem invasivo, mas não cabe a nós julgarmos, porque cada caso, como sempre, né? Cada caso é um caso. Então, como é que eu vou avaliar? Vamos dizer que essa pessoa, ela realmente ela não tenha nenhuma pretensão de vir a ser pai. É um direito dele fazer essa escolha. Mas ele está fazendo isso por quê? Porque ele está enxergando que a proposta que ele tem para com a vida dele, tudo aquilo que ele quer realizar, todos os projetos que ele tem, tudo aquilo que ele deseja alcançar, uma paternidade o tiraria do foco, o colocaria numa situação em que ele não conseguiria mais a realização desse propósito. Isso é uma coisa. Ele pode conscientemente achar que ele não tem as qualidades ou a capacidade, ou como, sei lá, como ele enxergasse isso, de ser pai, mas que, não vindo a ser pai, ele pode contribuir de outras formas com a humanidade, não vejo problema nenhum. A questão é, não, eu quero não engravidar ninguém, porque assim eu vou continuar com a minha vida sem me preocupar, vou estar disponível para qualquer relacionamento, sem assumir as consequências. Então, a gente não pode ter uma resposta que se enquadre para todos os casos. Tudo depende dessa intenção. Como foi feita essa escolha? Qual é o propósito dela? Com que finalidade? A mesma coisa uma mulher. Olha, eu não quero ser mãe, mas eu adoraria trabalhar cuidando de muitas crianças, principalmente essas crianças que não têm. Ou não, eu simplesmente eu tô com uma proposta em que o meu trabalho vai tomar todo o meu tempo. E eu acredito que colocando um ser no mundo, eu precisaria me dedicar intensamente. E eu não estou pronta para isso. Então, não cabe julgar.
Só que assim, quando eu faço, eu tenho que estar muito bem resolvido nisso, principalmente no que você falou de uma vasectomia, porque pode ocorrer uma reversão? Pode, mas nem todas elas são com sucesso. Então é uma questão assim mais permanente, né? Mas julgamento eu acho que não nos cabe, ok? Tem mais pergunta, Bruno? Sim, tem mais uma. A pílula do dia seguinte já é um procedimento abortivo. Como fica do ponto de vista espiritual? Porque acredito que não se iniciou a preparação do espírito para o reencarne. Então, olha só, casos e casos, não é? Quando você tem uma proposta reencarnatória, é quase certo que um caso de ter uma gestação, por exemplo, ela venha estabelecida nesse planejamento. Mas a gente sabe também que por nós não estarmos tão inteirados desse planejamento, para não dizer que a gente esquece completamente, né? Esse planejamento, ele sofre alterações, mudanças. E isso é a coisa mais normal de acontecer. Assim, nossa, não cumpri meu planejamento. Poucos são aqueles que conseguem levar um planejamento um, assim de uma forma mais fiel. Não digo pleno, mas mais próximo daquilo que foi proposto. Porque a gente sabe que um planejamento não envolve só a nossa própria vontade, envolve todos aqueles que estão conosco, né? E nossas escolhas, nossos entendimentos e tudo aquilo que a vida vai nos oportunizando faz com que a gente tenha algumas dificuldades. Então, o fato de eu, por exemplo, fazer uso de um anticoncepcional tipo essa pílula do dia seguinte, pode estar tentando amenizar ou consertar algo que eu fiz de uma maneira impensada. Ah, mas não importa. Aquele ser que ali está e que já estava vinculando ou vinculando-se àquele embrião, ele tem todo o direito de vir. Eu posso fazer essa escolha? Tanto posso como fazem, não é isso? A gente sabe que é feito. Só que eu vou responder por isso. Como vai ser, vai depender de como os fatos a partir dessa minha ação ocorreram. Se já existisse, vamos dizer assim, olha, a gente vai tentar fazer com que essa gestação vingue, mas a gente sabe que existe uma grande possibilidade dessa mãe não assumir. Então, esse espírito já estaria praticamente, de certa forma, preparado para isso. Mas vamos dizer que não. Essa mãe, no plano espiritual, havia aceitado esse planejamento, ia levar à frente essa gestação e resolve não interrompê-la. Tem consequências, é lógico que tem, para ambos, né? Para a mãe, que vai ter essa, essa responsabilidade não assumida a lhe trazer desconforto, porque isso vai estar no seu mental e ela vai estar ali trazendo isso à tona em vários momentos, e também aquele espírito que,
por não ter sido recebido, não ter sido acolhido, pode, por um desequilíbrio dele, também se tornar até mesmo um obsessor, entre aspas, esse obsessor, tá, gente? Aquele que vai estar ali como aquele que se sente ferido, que se sente violentado. Então, isso pode acontecer. Ou, dependendo do esclarecimento desse espírito, ele aceitar e ter em seu coração como opção o perdão e o entendimento daquela que não soube ou não pôde naquele momento aceitá-lo. Então, tudo é possível. Não tem uma resposta que eu possa dar que encaixe em todas as possibilidades, mas que se vai ter consequências, com certeza vai. Isso é certo. E a gente vai responder por elas. Tudo aquilo que a gente, todas as nossas ações, elas vão trazer para nós essas consequências, e essas consequências, elas não são no caráter de nos punir, de nos castigar, mas sim de nos trazer o entendimento das coisas, fazer com que consigamos aprender as lições advindas desse contexto, né? Ok? Mais alguma pergunta? No momento, não. Ok. Então, gente, como eu disse, não tem muito o que ser dito com relação à contracepção. É algo que a gente entende o que seja, e o que a gente precisa é entender onde o nosso conhecimento, a nossa evolução nos leva para que a gente possa proceder de acordo ou em desacordo com essa lei, que é a lei da reprodução. Eu encontrei uma fala do Chico e eu achei super interessante, porque o Chico sempre foi muito simples na maneira de se expressar, mas também muito profundo, né? Então, eu encontrei essa fala dele. Eu não sei agora dizer como que vocês localizam, mas na internet é tudo muito simples. Você coloca ali qual a opinião de Chico a respeito dos anticoncepcionais. Aí você vai ter lá e foi o que eu consegui. Aí ele traz da seguinte forma: acreditamos que o anticoncepcional é um recurso que nos foi concedido na Terra pela divina providência, para que a delinquência do aborto seja sustentada, uma vez que a criatura humana, por necessidade de revitalização de suas próprias forças orgânicas, naturalmente precisará do relacionamento sexual entre os parceiros, que estão comprometidos no assunto, mas usarão esse agente anticoncepcional para que o crime do aborto seja devidamente evitado em qualquer parte do mundo. Então, esse texto, essa fala do Chico, fala justamente do nosso olhar que a gente precisa ter nesse contexto mais amplo, né, de humanidade, de planeta, de evolução. Porque se existem hoje vários métodos anticonceptivos, significa dizer que a ciência está também evoluindo e trazendo esses métodos para contribuir, vou colocar dessa forma, tá? Contribuir para que a humanidade possa ter melhores escolhas, mais liberdade de atuação. O que acontece com esse olhar? Se eu posso
como Chico, olhar para esses anticonceptivos como sendo eles os que vão possibilitar que menores números de abortos ocorram, então, ótimo, é positivo. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é uma tomada de consciência de todo aquele ser que deseja fazer uso da sua sexualidade de forma responsável e com consciência. Porque se eu quero utilizar da minha sexualidade, que é um direito que eu tenho, porque ela me revitaliza, porque ela é uma bênção divina e tudo mais, que eu também assuma toda a responsabilidade que me cabe nessa utilização e que, se possível, eu utilize métodos os mais naturais possíveis. Por quê? Porque todo medicamento, todo, vamos pegar o anticoncepcional, lógico, né? Ele é uma alteração no meu corpo, que vai, de alguma forma, me trazer consequências, se não imediatas, futuras. Hoje, se vocês pesquisarem, vocês vão verificar que as adolescentes, elas já estão indo na sua primeira consulta ao ginecologista e já saindo de lá com um anticoncepcional recomendado por um profissional. Ah, ele não sabe o que está fazendo? Ele sabe, mas será que ele tem um olhar tão abrangente a ponto de entender o que isso significa? Só um minutinho, gente. Porque cabe não só ao profissional, mas principalmente à família dessa adolescente, a orientação. Porque se ela tiver fazendo uso de um anticoncepcional só para que ela fique livre para ter a sua sexualidade utilizada da forma como desejar, significa que a responsabilidade, as consequências disso não foram a ela trazida. E compete aos pais, compete aos orientadores trazerem essa informação, porque é muito fácil eu estar simplesmente utilizando um recurso que não vai me trazer nenhuma cobrança daquilo que eu estou fazendo. Só que os anticoncepcionais, eles prejudicam de várias maneiras, não só a mulher, mas o homem também, aquele que faz uso de algum tipo de mudança hormonal. Então, isso tudo precisa ser muito bem avaliado, estudado. Não estou aqui no papel de quem condena o uso de anticoncepcional, de preservativos, só que a gente acaba optando pelo mais prático, pelo que é mais fácil. E aí, com isso, eu deixo de estar fortalecendo em mim o meu olhar mais respeitoso por tudo aquilo que o Pai, na sua sabedoria, nos ofertou, para que utilizássemos. Então, a lei de reprodução existe, ela tem o seu propósito, que como seria, né? Se parássemos de reproduzir, como é que seria as vidas futuras, né? Não teríamos, mas mais do que se preocupar com a condução de algo que não está no nosso controle, é nós tomarmos as rédeas das nossas escolhas
com mais critério, com mais consciência. Fala, Bruno. Será que da mesma maneira, através de contraceptivos, impedimos uma gravidez que poderia vir? Não seria também equivocado adotar uma criança quando nosso corpo não permitiu a gestação? Porque uma coisa é não querer e impedir, a outra é não poder e ainda assim insistir naquilo que não me foi permitido. Eu acho que esse olhar é mais para uma forma de se sentir menos. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu não tenho, organicamente falando, condições de gerar um filho, várias seriam as possibilidades do porquê disso estar acontecendo, ok? O que faria eu optar por uma adoção? O meu desejo sincero e verdadeiro de ser mãe, por exemplo, não é isso? E aí eu não estou burlando, eu não estou ignorando o que o meu corpo apresentou. Porque se assim fosse, todas as questões que eu tivesse de ordem orgânica que me limitasse, eu não deveria recorrer a nenhum auxílio da ciência, da medicina. Ah, então eu nasci com uma deformidade que me impede de, por exemplo, é, caminhar. Eu não vou fazer uso de nenhum outro instrumento que me ajude nisso, porque recursos a ciência traz. A medicina descobre muita coisa. Então, eu estaria negando aquilo que eu tenho de possibilidades por achar que o que me foi impossibilitado ter é para que eu viva essa experiência sem ter. Quem disse? Quem disse que é assim? O fato de eu ter uma questão orgânica que me impede de ter filho, o aprendizado é eu saber vivenciar com isso da melhor forma possível. E eu posso vivenciar da melhor forma possível, talvez, eu não estou dizendo que todos precisam fazer isso, talvez adotando uma criança. Não consigo enxergar essa colocação como algo que nos é imposto para que a gente tenha cerceada a nossa liberdade de escolha. Isso não acontece nunca. A nossa liberdade de escolha ela vai existir sempre, porque temos o nosso livre-arbítrio. Então, não é porque eu tenho uma questão de ordem orgânica e física que eu não posso, de uma outra maneira, conseguir aquilo que eu desejo. Eu só me contentaria em ficar sem nada fazer se isso não fosse importante para mim, não é? Porque normalmente aquilo que parece que é mais difícil para a gente é aquilo que a gente mais deseja ir buscar. Porque requer da gente um empenho, requer da gente um, uma, uma proposta, né, de mudança, de desafio. Espero ter respondido a quem fez essa pergunta, não sei se foi, mas se não foi, é só perguntar de novo que a gente tenta responder de outra forma.
Mas, gente, eu tô querendo só trazer para essa nossa reflexão, porque quando a gente vai falar assim apenas de um assunto que é muito polêmico, mas que ao mesmo tempo é algo que não tem como a gente é, é, modificar, ou é isso ou é aquilo. Ou eu opto por ter os filhos que me forem possibilitado ter e aceito tudo com gratidão no coração, sabendo da importância, da relevância disso, caindo na possibilidade de ser até um pouco irracional, porque imagine, se eu sei da minha realidade, por exemplo, é, monetária, financeira, e eu continuo colocando filhos e filhos no mundo, será que essa é a melhor atitude? Será que eu também não deveria repensar nisso? Porque pobreza é uma coisa, a gente ter dificuldades para dar o melhor para aquele filho que a gente quer. E a pobreza é uma grande lição, é um grande aprendizado. Mas e se eu estiver na miséria? E ainda assim eu estiver deixando que outro ser venha nessa situação? Será que eu estou raciocinando direitinho? Porque dentro da lei de reprodução, nos é dito, através de algumas perguntas que Kardec faz, onde a espiritualidade fala justamente desse racional, desse pensar que o homem se diferencia do animal. Então, ele pode sim fazer suas escolhas com critério, com consciência, só que essas escolhas, elas precisam ser pautadas num, num, num desejo, numa verdade de contribuir com o seu melhor, não apenas de facilitar a sua vida, porque quando eu consigo enxergar o todo e eu quero contribuir com esse todo, mesmo que eu esteja agindo contrário à rede de reprodução, eu ainda posso contribuir reproduzindo, não na gestação de outros filhos, mas gestando todas as sementes que eu puder deixar da minha boa conduta, dos conhecimentos que eu adquiri, que eu posso transmitir, compartilhar, porque esse é o caso de muitos. Jesus mesmo, a gente não tem relato de que Jesus teve filhos. Até onde a gente sabe, não, não é? Mas a gente vai desmerecê-lo porque ele não teve filhos? Se tudo o que ele fez foi realmente contribuir para a melhoria desse planeta, para a tomada de consciência de cada um desses nossos irmãos que até hoje, como nós estamos ainda buscando entender todas as lições trazidas por ele. Então a gente precisa ampliar esse nosso entendimento das coisas e volto a dizer, sem julgamento. Não nos cabe julgar aquele que utiliza de preservativos, de anticoncepcionais, ou os critérios que cada um utiliza, mas cabe a nós sabermos o que é melhor para nós dentro de tudo aquilo que a gente já pôde angariar de informações, de conhecimento, de instruções, de orientações dentro da doutrina espírita. Então, nesse, nesse sentido, eu acho que o que nós podemos mais fazer é entender que
a humanidade, ela precisa de mais pessoas que gerem amor, respeito, caridade, que façam uso da sua liberdade de maneira consciente, que contribuam com o bem-estar do próximo, que não se coloque em primeiro lugar em detrimento de outros, podendo ser útil. Então, se eu posso e eu tenho condição de gerar filhos e trazer para eles toda a orientação, todo o conhecimento que eu possuo, que eu faça. Mas não nos cabe dizer o que fazer, como fazer. Só precisamos entender que não existe um julgamento do que é feito, mas sim do porquê foi feito. E para isso a gente precisa estar mais atento, tá bom? Se não tiver mais perguntas, eu acho que eu não tenho muito mais o que falar sobre esse assunto, gente. Porque a ideia era só trazer essa consciência. Voltando a dizer, o Espiritismo não proíbe o uso de contraceptivos, a menos que esses contraceptivos sejam abortivos. Mas aí a gente sabe por quê. Porque aí a gente está negando o direito do outro à sua vida, à sua oportunidade de crescimento, de progresso, de evolução. Direito esse que todos nós temos, né? Posso encerrar, Bruno? Tem mais alguma coisa? Não, eu já coloquei os últimos recados, porque não temos mais perguntas no momento. Ah, então tá bom. Eu vou pedir para que vocês me acompanhem numa oração e que a gente possa, nessa oração, buscar expandir esse nosso entendimento da bondade do Pai, das suas leis perfeitas, da sua justiça, e que em cada situação, como essa que nós hoje tratamos, o uso ou não de contraceptivos, a gente possa sempre avaliar, buscando trazer o amor, a caridade, o respeito, sem julgar, mas sempre buscando um aperfeiçoamento, sempre buscando trazer a verdade, a clareza, a consciência em tudo aquilo que formos realizar, para que os nossos pensamentos, as nossas ações, elas sempre estejam pautadas nessa contribuição que sempre podemos dar, no exemplo e na observação que temos a dar e a receber do outro. Que o nosso Mestre Jesus possa estar sempre iluminando os nossos caminhos, nos oportunizando os aprendizados que ainda nos faltam, e que com simplicidade Ele possa estar sempre presente em cada escolha, em cada decisão que tomemos, e que ela nunca seja individual, mas que sempre possamos estar pensando no todo. E assim, Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade, lhe pedindo que permaneça conosco, agora,
e no todo sempre. Que assim seja.